Meus irmãos e minhas irmãs, uma das coisas mais interessantes de se perceber nas Sagradas Escrituras, sobretudo nos Evangelhos, é o cuidado de Jesus em formar os seus discípulos. É o cuidado de Jesus em forjar nos seus discípulos uma consciência clara. Eu tenho um mestre, eu abro meus olhos e vejo neste mestre o pastor que me conduz, o bom pastor que me conhece e que veio, porque cremos nisso, eu, povo de Deus, creio nisso, veio até a mim me conduzir e salvar. Esse é o coração de Jesus, pulsando nas palavras, pulsando nos olhares, formando os seus discípulos. Ele tem um olhar, uma visão sobre nós, e percebe que nós estamos aquém daquilo que ele vê. Estamos antes, fora do projeto dele para nós. E o que é que ele faz? Ele se preocupa em ensinar. E aqui o início do Evangelho diz isso. Marcos coloca bem claro. Jesus estava atravessando a Galileia e não queria que soubessem disso, pois estava ensinando os seus discípulos. Ele tinha foco em ensinar no caminho. Ok. O conteúdo do ensino de Jesus não é diferente daquele que ouvimos no domingo passado. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Esse é o ensino. Cristo está dizendo que ele vai ser entregue para pagar a distância que eu criei por causa do pecado. Ele está dizendo que o sofrimento que ele vai viver é o sofrimento do caminho de quem se afastou de Deus e volta para Deus. É o sofrimento, é o caminho, é o sofrimento que se experimenta de mover os corações divididos para formar o coração de novo, uno, um coração que pulsa um só amor, um coração que não se divide em amores dentro do templo, fora do templo, diante do sacrário, longe do sacrário, diante de Jesus, fora de Jesus. É o coração que se instala em Jesus e vai com ele aonde for, porque o meu coração está nele. O desafio, o sofrimento de Cristo é o sofrimento, e aí vamos fazer uma comparação um pouco exagerada. O sofrimento o caminho de Cristo é como é o caminho das placas tectônicas, vamos dizer assim, de que quando se movimentam provocam terremotos. O terremoto é nossa vida instalada longe, instalada nas trevas, instalada naquilo que eu tenho controle, naquilo que eu digo que dou conta de fazer, instalada nas minhas convicções longe de Deus e das quais muitas vezes eu não quero sair porque eu me sinto seguro, embora aqui seja distante de Deus. Eu me adequo a uma vida aquém daquilo que Deus pensou para mim. Eu prefiro ficar instalado como o povo de Israel no Egito, na escravidão, do que trafegar, fazer caminho para uma terra distante. Isso e o que Cristo faz, esse sofrimento anunciado, é o caminho dele nos resgatando, nos devolvendo a dignidade que nos é própria, tirando de nós a vista imperfeita nossa e que faz com que nós também enxerguemos as coisas de modo imperfeito. Pronto. Essa é a razão de ele anunciar que vai sofrer, por mim e por você. É interessante pensar que Jesus, como um bom pedagogo, está ensinando. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Chegaram em casa, em Cafarnaum, e Jesus pergunta, porque percebeu neles o medo de perguntar: o que discutíeis pelo caminho? A atitude daqueles discípulos, daqueles alunos, continuava estranha.
ora por medo de perguntar, e a ora porque insistiam em ficar calados, pois pelo caminho eles não tinham prestado atenção, e aqui é interessante pensar, no que Jesus ensinou. Jesus colheu o que eles estavam, entendeu da própria voz deles, estavam discutindo quem era o maior. Ora, ele estava ensinando que ele, Deus, veio resgatar e salvar, e eles estavam preocupados em entender quem era o maior dentre eles. E aqui eu fico imaginando duas coisas. Primeiro, a reação desses alunos. Eu me lembro do meu pai quando dizia aqui em sala, quando a gente está tendo uma aula, você fica calado por dois motivos. Ou porque você realmente não entendeu o conteúdo, e aí fica prestando atenção, se esforçando, ou porque você não prestou atenção em nada, e só concorda para não ter que o professor te falar alguma coisa. E aí é perigoso, né? Porque se você, meu pai ainda dizia, se você presta atenção no que está acontecendo e fica calado, naturalmente você vai ter dúvidas. Só tem dúvida quem se esforça para entender. Quem não se esforça, não faz questão de nada. Agora, quem nem se preocupa, cala e fica quieto. Foi o que os discípulos fizeram. Jesus estava ensinando uma coisa e eles preocupados com outra. É como se eles chegassem na sala de aula, o professor estivesse dando a matéria e eles ficassem conversando. Vocês já passaram por isso em sala, quando o professor chega e diz assim, o que vocês estão conversando? Eu estou ensinando matemática, vocês estão discutindo história? A história de vocês amanhã no cinema? E esse era o desafio dos discípulos. E é curioso pensar, porque essa é a reação de todos nós discípulos. E aí eu quero guardar uma descrição, um modo de descrever os discípulos, característica dos discípulos, que Cristo usa para, sobretudo, falar dos discípulos de Emaús. Como sois lentos e sem inteligência para crer. Quando nós somos fechados em nós mesmos, nós nos tornamos mais preocupados em administrar o que nós retemos, em guardar o que nós sustentamos, em guardar o que nós queremos, do que em mergulhar no amor que nos movimenta. É instável amar porque nos desinstala das nossas experiências, das nossas riquezas, dos nossos cálculos. E às vezes nós preferimos ficar calados, dizer concordo, mas não movimentar uma palha do nosso coração para poder se aproximar ou aprender o que Jesus nos quer ensinar, para aprender a pulsar o coração de novo, segundo o coração de Cristo. E é interessante porque esse desafio é um desafio de todos nós. Aqui faço um parêntese. Nós estamos falando dos discípulos de Cristo, mas os discípulos de hoje somos nós que estamos sentados nesse banco. Os discípulos de hoje ouvem a mesma voz do pastor, que é Cristo, comentada por um dos seus servidores, mas que é simplesmente o comentário da voz do mesmo pastor. E o desafio é o mesmo: ouvir o que o Senhor ensina aqui, e além das portas do templo, seguir a voz do Senhor, atuar o que o Senhor ensina. Acontece que hoje, como naquele tempo e em todos os tempos, nós, pecadores, por resistirmos muitas vezes à voz da condução de Deus, com desculpas para não nos movermos pelo ensino, nos tornamos discípulos atentos no templo, mas não nos tornamos discípulos atentos além das portas do templo. E aí encontramos as razões do mundo não ser melhor. Porque eu ainda não sou um Cristo no templo e no mundo. Sou um Cristo, alguém que ouve Cristo na aula, mas não atua o que aprende fora dela. Sou como aquele aluno. Para que eu preciso aprender matemática se eu quero fazer, vamos lá, se eu quero fazer direito? Para que eu preciso aprender a fazer discurso se eu quero ser contador?
Para que eu preciso aprender sobre geografia se eu quero simplesmente tocar violão? Nós somos resistentes ao ensino. O Senhor nos percebe assim. E hoje, repito, não é diferente. A razão de estarmos sentados nos bancos desse templo é a razão de que sabemos que Cristo é nosso Deus, vem nos ensinar o caminho, e o desafio do nosso coração é acolhê-lo. E o que Cristo faz quando percebe que os discípulos ouviram e trataram de um tema que ele não ensinou? Cristo é um pedagogo paciente. Jesus se senta, chama os 12, e ao invés de sair dando uma bronca, vou dar 0 para todo mundo, não. Jesus diz, segundo o que eles discutiam, vocês falaram de ser o maior, tá bom, então vamos falar dessa matéria, vamos falar desse assunto. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Não era isso que vocês queriam ouvir? Então agora a lição sobre isso é essa. E aí ele chama, acolhe uma criança, põe no meio deles uma criança e diz, quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo. Quem me acolher não acolhe a mim, mas aquele que me enviou. E esse é o desafio. Ser servo humilde, acolhendo do pequenino ao grande, acolhendo cada um que está, servindo cada um que está ao redor, como uma expressão de quem ouviu o mistério e por responsabilidade do amor, não parar em si, entrega esse mistério ao outro, amando o outro nas pequenas coisas, suportando as dificuldades de amar o outro, sendo portador da luz que ora vez incomoda o outro. E sabe, a primeira leitura e a segunda e o Salmo fazem evidência do desafio que é sustentar a fidelidade a Deus. Sabe, é muito interessante porque aquele que leva luz incomoda. Foi o que disse o livro da sabedoria. Aqueles que, e aí pensemos que nós muitas vezes somos ímpios. Quem muitas vezes não disse que nós precisávamos de uma coerência e nós resistimos? Sabe, o livro da sabedoria diz, os ímpios dizem, armemos cilada para o justo, porque sua presença nos incomoda, ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas. Comprovemos o que vai acontecer com ele. Se ele diz que é filho de Deus, Deus o defenderá, o livrará das mãos dos inimigos. Vamos condená-lo a morte vergonhosa, porque, de acordo com as suas palavras, alguém vai vir em seu socorro. Olha só o cálculo de quem é incomodado por alguém que leva luz. E aí, nós vivemos num tempo em que nós desistimos muito fácil de sustentar escolhas. A escolha de um cristão é por amar até o fim, porque foi isso que Deus nos mandou, isso eu vos mando. E ele ensina isso sendo o servo do Pai, que veio amar-nos até o fim, indo conosco até as últimas consequências, suportando o nosso limite, a nossa falta de atenção, suportando a nossa distração, a nossa falta de foco, suportando o nosso estar perdido em nós mesmos. Ele é o exemplo de quem fez isso. E aqui eu quero colher o exercício de santidade dessa palavra, um exercício a sugerir para vocês de santidade dessa palavra do Salmo. O salmista traz a resposta, traz a fala de um coração que tem confiança em Deus, mesmo quando custa servir. Um coração que é atento, um coração arado, o coração que deve ser o coração de um discípulo em caminho, como nós ouvimos hoje no Evangelho. Ele se coloca e se projeta em Deus e diz, ó meu Deus, atendei minha prece, escutai as palavras que eu digo. Contra mim se levantam orgulhosos e se insurgem.
e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus em seus olhos. Mas quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor que sustenta a minha vida. Ele não está dizendo isso num momento fácil ou de louvor fácil na boca, mas na hora de uma cruz em que é difícil sustentar, de um sacrifício que é preciso viver muitas vezes, os pequenos sacrifícios do cotidiano para sustentar a escolha até o fim por Deus. Meu exercício sugerido a você vem justamente no final desse salmo. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. E aqui eu quero sugerir a você, por causa dessa palavra, por causa do ensinamento de Jesus, o servo que nos ensina a ser servos, porque você está sentado aqui, não torne o fato de você vir a uma missa uma ocasião de obrigação ou um acontecimento sem sentido. Não torne as palavras que ecoam das leituras proclamadas ou desta homilia simplesmente um discurso que entra por um ouvido e sai pelo outro como ouvido de mercador. Ofereça que elas ajudem a sustentar a escolha por Deus, oferecendo os pequenos sacrifícios do cotidiano. E aqui, guardem, o que é sacrifício no cotidiano? É quando eu estou tentando fazer as coisas por causa de Deus e fica difícil. Aí é alguém que reclama do que eu ensino, do que eu proponho, reclama do meu amor. Você faz um ato de amor, a pessoa, eu não queria assim, eu quero de outro jeito. Faça de outro jeito. É uma impaciência que você suporta, é um dedo cortado na hora de fazer o almoço porque estava batendo a carne, cortou o dedo. É uma oferta de muitas vezes suportar se você não tem paciência com burocracia, suporte uma burocracia. Ao invés de xingar ou de reclamar, reclame menos e ame mais. Suporte. Ao invés de olhar um problema, quando é engraçado, quando nós vamos a um convívio de grupo, na igreja, na escola, na faculdade, nós olhamos um problema e dizemos, mas tudo é perdido. Não julgue o todo por um ponto, por alguém que não vive o que talvez deveria viver. Viva você suportando aquilo que custar para a escolha ser vista, mesmo quando é difícil. Nessa semana, ofereça, como sugeriu o salmista, ofereça o seu sacrifício de coração e com alegria. Não ofereça o sacrifício por recalque. Ofereça porque você está sustentando a sua escolha por amar como Deus te ama. Que Deus nos ajude. Amém.